Desculpa por escrever muito. Eu entendo se você não lê, mas se lê, por favor, peço que me responda o que pensa de verdade. Se eu de fato estraguei a vida dele. É algo que eu tenho pensado muito, vendo ele sozinho com mais de 50 anos. Creio que ouvir a sua opinião e das inscritas nos comentários vai me esclarecer. Beijos, segue o relato. Desde já, obrigada pelo relato, tá bom? Quer mandar o seu? Tá aqui o e-mail. Hoje eu tenho 45 anos, meu irmão tem 51. Eu cresci, desenvolvi, passei pela fase das ficadas, dos namoros, casei e hoje tenho família. Fiz todas as descobertas aos poucos. Meu irmão nunca teve uma namorada e eu não sei se isso é culpa minha, ainda que parcialmente. Ele cresceu, arranjou trabalho, saiu de casa, amadureceu, mas nunca teve família ou companheira. Não parece que ele fez as descobertas românticas que todo mundo faz, e acho que isso é culpa minha. Somos filhos de mãe solteira. Nosso pai saiu de casa para ficar com a outra família muito cedo. Ele sempre mandou uma ajuda, que na época a gente nem chamava de pensão, mas nunca foi presente. Minha mãe trabalhava bastante e desde muito nova, ele quem cuidava de mim. Ele me dava banho, vertia, penteava, dava a comida que a minha mãe deixava pronta à noite e levava para a escola. Tudo ele fazia. Era um irmão maravilhoso e exatamente por isso eu sinto muita vergonha do que vou contar agora. Mas ultimamente eu tenho repetido essa pergunta na minha cabeça. Se fui eu que impedi ele de se tornar homem. Se tivesse tempo, iria até uma terapia para refletir sobre isso. Gostaria de ouvir a sua opinião das inscritas. Como nossa mãe trabalhava muito, ele que cuidava de mim, tirando a questão do sustento. Nossa mãe era bem autoritária, talvez por causa da vida dura. Ela nunca demonstrou carinho por nós. Parecia até ter uma certa raiva do meu irmão, que sempre obedecia. Minha mãe saía para trabalhar e mandava ele vigiar para eu não ir para a rua. Ele obedecia e vigiava. Ele mesmo também não podia sair para brincar, conversar com os amiguinhos, tinha que viver por minha conta. Mas eu era muito arteira, sempre tentava fugir e ele sempre me impedia, sem violência, só me segurando. Um dia ele estava no banho e deixou a janela da frente aberta. Pensei, agora é minha chance de fugir. Eu comecei a empurrar o sofá para a janela para poder pular e ir para a rua. Ele escutou e saiu do banheiro de cueca, correndo. Ele veio e me puxou pelos punhos. Eu tinha 7 anos e ele tinha 13. Tipo, além dele ser homem e ser bem mais velho, ele era muito grande e forte para a idade dele. Eu não tinha chance de fugir, até que lembro como se fosse ontem. Eu olhei para baixo enquanto ele segurava meus braços, vi aquele par grande de contornos ovais na cueca dele e chutei com toda a força que eu tinha. Meu irmão deu um grunhido profundo, fez cara de choro e caiu ajoelhado com as mãos nos testículos. Ele começou a chorar igual criança, caiu deitado e ficou rolando no chão. Eu fiquei atônita. Eu nunca tinha visto coisa adulta. Não sabia que as partes dos homens eram tão sensíveis. Eu nem sei por que tive a intuição de chutar o escroto dele, ao invés da canela, barriga ou qualquer outra parte. Sei que com 7 anos eu adorei ver aquela cena. Adorei saber que tinha poder para deixar meu irmão derrotado no chão, arfando, apesar dele ser imenso. Fiquei parada vendo ele agonizar no chão, assustada, mas também me sentindo a tal. Depois de uns 2 minutos, eu pulei a janela e fui para a rua. Nesse dia, eu não voltei a tempo dele me levar para a aula. Eu não fui, e minha mãe ficou sabendo e deu uma surra nele. Ele não contou o que aconteceu, não sei se com vergonha ou se para me proteger, talvez os dois. Sei que naquele dia eu aprendi o caminho das pedras. Era só esperar um descuido dele com a porta, a janela ou com a chave. E se ele tentasse me impedir, era só chutar os tomates dele. Saber disso me deu um senso de superioridade sobre ele e até sobre os homens em geral. Eu parei de temer meu irmão depois desse dia. E pro azar dele, assim aconteceu muitas vezes. Ele tinha muito apreço por limpeza, tomava banho várias vezes ao dia. Algumas vezes eu pegava a chave quando ele estava no banho e saía sem fazer barulho. Ele ficou esperto e passou a guardar a chave consigo
e levar para o banho. Uma vez, eu já devia ter uns 9 a 10 anos. Estava indo como quem não quer nada pegar a chave em cima da mesa, só que ele estava indo pegar a chave também. Eu então puxei um assunto para distrair ele. Quando ele abriu a boca para me responder, eu chutei o saco dele com toda a força que eu tinha. Ele soltou a chave para o lado e caiu. Ele soltou a chave para um lado e caiu para o outro chorando, dando tremelique. Eu pensei que ele pudesse estar exagerando para me causar dó. Hoje, mais velha e sendo enfermeira, sei que era verdade. Sei que o mecanismo fisiológico que causa essa resposta, o que só me faz sentir mais culpada ainda. Mas na época eu achava era graça. Peguei a chave no chão e fui correndo para a rua enquanto ele rolava no chão. E essa cena aconteceu mais vezes. Não exatamente desse jeito. Às vezes eu pegava a chave, ele vinha correr atrás de mim, me deitava no sofá e eu achava um jeito de acertar o pé ou o joelho nos cocos dele. Às vezes ele esquecia a janela aberta e me pegava enquanto eu estava pulando a janela e eu acertava o calcanhar no saco dele. Enfim, o golpe não importava, desde que fosse o saco. O tempo foi passando, fiquei ali com meus 11, 12 anos, já não tinha esse impulso mais de brincar na rua. Meu irmão, por sua vez, falava com uma outra menina, trazia uma ou outra para casa, mas no maior respeito, sem tentar nada. Minha mãe daria uma surra nele se soubesse que ele tinha feito alguma coisa com alguma menina lá em casa. Mas apesar de eu estar grandinha, eu ainda não dava sossego para ele. Uma vez ele trouxe uma coleguinha de sala lá para casa. Ficaram conversando. Não sei por que fiz isso, mas quando eles estavam falando, eu puxei as calças dele. Deixei ele despido. Eu estava humilhando ele, mas para o eu de 12 anos, aquilo era o auge do humor. A menina ficou horrorizada e foi embora. Agiu como se fosse ele que tivesse se despindo. Ele ficou injuriado, me olhou com uma raiva que eu nunca antes tinha visto nele, nem quando eu chutava ele. Mas ele não falou muita coisa. Foi para o quarto, visivelmente desmoralizado. Uma outra vez, acho que um ano depois disso, ele trouxe uma outra colega, mas dessa vez do trabalho, que ele tinha acabado de arranjar. Ele trabalhava numa serralheria e estava lanchando com a moça que organizava os pedidos lá em casa. Eu tinha uns 12 anos, ele tinha uns 18. A moça devia ter a mesma idade, talvez alguma diferença mínima para cima ou para baixo. Sei que eles conversavam, eu fazia interrupções, muitas vezes humilhando meu irmão, e a menina percebia isso, e meio que tinha um desdém por ele também. Em algumas falas, ela insinuava que ele devia ser mais severo comigo. Eu fazia pouco caso das falas dela, falando que ele não conseguia fazer nada comigo. Eu não falava porque ele não conseguia fazer nada. Não falava o golpe mágico que eu sabia. Ela então falou que ele devia me dar um corretivo e falou para mim que se ele me pegasse, arrancaria meu couro, já que ele era imenso. Para aquela pivetinha de 12 anos, aquilo foi a gota d'água. Eu ia mostrar para eles. Uma hora eles estavam fazendo uma brincadeira com as mãos, meio de bater na mão um do outro, e o outro ter que tirar, coisa de paquera inocente. Ela estava sentada numa cadeira da mesa e ele em pé de frente para ela. Meu irmão estava com uma calça de moletom meio apertada. Quando eu vi por trás as formas de bagos dele na calça, você já deve imaginar o que eu fiz. Eu tomei distância, corri e chutei o saco escrotal dele com todo o peso que eu consegui pôr na perna. Dessa vez foi muito pior, talvez por eu ser mais velha, já ter mais força, talvez por ser completamente de surpresa, sem ele estar esperando, talvez por ter pegado impulso. Ele deu um berro tão doído, caiu de joelhos, tombou para frente, segurando as pernas. Ele tombou no colo dela, totalmente sem tonos, igual um boneco de pano. A menina só empurrou ele para o lado e deixou ele cair no chão, e eu morrendo de rir. A menina simplesmente foi embora, com cara de desprezo, e eu rindo do meu irmão, como se eu fosse o ser mais engraçado a fazer aquilo. Eu chorava de rir, até que vi que ele estava passando muito mal no chão, tremendo muito, arfando como se fosse um peixe fora d'água. Nessa hora, me deu um certo pesar no peito.
Em crise no chão, ele vomitou. Esses tremores ou vômitos são sintomas de um quadro chamado síncope vasovagal. Chute no saco tem um potencial muito grande de causar essa reação por causa da inervação e da origem fetal dos testículos, que é muito próxima dos rins. Ele chorava como se fosse uma criança e eu sentia algo estranho, uma mistura de remorso, estranhamento e um pouco de graça por saber que eu mesma, sendo bem menor, conseguia causar esse estrago todo. Eu corri e fui para o meu quarto e me tranquei. Fiquei espiando ele pelo buraco da fechadura. As portas antigamente tinham umas chaves muito largas, dava para espiar do outro lado. Ele ficou mais de 20 minutos rolando no chão e acariciando o escroto. Ele chorava igual um menino pequeno. Aquilo me fez ter uma vergonha do que eu fiz. Eu não sentia mais que a fragilidade dele era ridícula. Sentia que eu estava sendo babaca por atacar o ponto fraco dele de graça, do irmão que colocava remédio na minha boca, que demonstrava mais amor por mim do que a minha própria mãe. Depois de uns 20 minutos, ou até mais, chorando, rolando no chão, vomitando um pouco e arfando, ele se levanta quase sem forças, vai para o quarto dele e tranca a porta. O erro dele foi ter tirado a chave da porta quando trancou. Assim que eu escutei a chave saindo, eu esperei 1 ou 2 minutos, destranquei meu quarto com o maior cuidado do mundo e fui espiar o quarto dele. O que eu vi cortou meu coração. Ele estava ajoelhado no chão, às vezes massageava o escroto com cara de choro, às vezes parava e respirava fundo, como se tivesse difícil de achar o ar. Ele já estava melhor que antes, sem tremer ou vomitar, mas ainda estava com muita dor. Quando ele parava, respirava fundo. Eu via o saquinho vermelho dele, contrastando com as coxas brancas como gesso. Eu chorei de culpa quando vi. É outra visão que eu lembro como se fosse ontem. Meu irmão, apesar de tímido, meio lerdo, era um rapaz muito bonito, lindo. Alto, pálido, parecia um galão europeu, cabelo liso e preto, corpo definido, sem nem malhar, e olhos verdes. Mas mesmo assim, ele nunca conseguiu uma namorada, ele nunca mais levou ninguém para casa. Eu nunca soube de ninguém que saiu com ele, que teve um encontro com ele. Ele se tornou mais tímido com o passar do tempo, especialmente com as mulheres. A beleza dele durou mais uns 20 anos e ele não aproveitou. Não tomava iniciativa, pelo menos não que eu saiba. Nunca arranjou namorada, não casou, não teve filhos. Só cães que ele ama mais que qualquer coisa. Hoje ele está velho, gordo e careca. Olhando no rosto dele, dá para ver que ele tem os traços bonitos. Dá para deduzir que se ele não fosse calvo e fosse alguns quilos mais magro, ele seria um coroa galã. Mas ele parece não se importar em morrer sozinho, abraçando os cães dele em casa sem ninguém. E eu não sei até que ponto as minhas humilhações e agressões têm algo a ver com a deficiência da personalidade dele. Eu não sei se causei alguma sequela física nele, que fez ele ter vergonha de estar com a mulher. Eu acho que não. Ele cresceu bonito, com todos os sinais de maturidade masculina, mas ele parece ter medo de mulher. Quando olho para ele careca e solitária, quando ele já poderia estar sendo avô, eu sinto um remorso tão grande. E se uma daquelas moças que ele levou para casa fosse para ser a atual esposa dele? E se eu criei nele um medo de mulher? Hoje, vendo essas cenas de humor em que a vulnerabilidade masculina é usada com efeito cômico, eu me sinto tão mal, acho tão macabro. Quando eu paro para pensar que ele acolhia a minha fragilidade física ou emocional e eu literalmente chutava dele, eu tenho até crise de choro. Com o passar do tempo, ele se tornou muito apático comigo, não demonstrava mais carinho ou importância. Não destratava como eu destratei ele, muito menos agredia, mas tinha uma cortesia fria que me dói. E ele age assim desde os 18 a 19 anos, ou seja, desde a época da última vez em que eu fiz ele vomitar de dor por puro sadismo. Eu era só uma criança, não tinha noção da gravidade do que estava fazendo. Mas hoje, vendo ele sozinho com medo de mulher, como se fosse um adolescente inexperiente, eu tenho medo de isso ser culpa minha. Talvez seja só a timidez dele. Mesmo talvez eu não causando nenhuma dor ou trauma nele, mas o fato é que as duas mulheres da infância dele não se importaram nem um pouco com ele. Minha mãe parecia ter raiva dele, dizia para ele
porque ter tido ele estragou o corpo dela. E eu, apesar de todo o cuidado que ele tinha comigo, via ele como um pateta a ser debochado e agredido. E tinha especial gosto por chutar os testículos dele. Eu sei que eu era criança, e mais madura, especialmente depois desse último chute que contei, eu nunca mais fiz isso. Mas temo que as minhas agressões tenham causado algo na mente dele, talvez até no corpo. O que eu fazia não era mera arte de criança, era agressão. Hoje eu tenho consciência disso e queria poder fazer algo para me redimir com ele. Queria ser a irmã que ele merece ter. Gente, que história cruel, né? Uma irmã fazer isso assim, com o próprio irmão. Eu vou falar o seguinte: ela tinha 7 anos, né? Eu acho que quando a criança está com 7 anos, ela está começando a entender as coisas ali, né? Isso não tira o fato de ela ser uma criança. Eu acho que até os 12 anos é criança, né? Mas 11, 12 anos ali já tem um entendimento bom, tem um entendimento muito bom, sabe que ali é um ponto que machuca, é um ponto ali que fere a criança, que fere o homem, né? O, o, o rapaz, o menino. Só que assim, eu acho que o pior disso tudo aí que aconteceu, que essa moça fez isso, é a questão de não ter uma figura paterna em casa para falar, para ensinar tanto o filho homem, né? Que o pai, se o pai tivesse ali presente, se o pai tivesse ali presente, ele ia falar, ó, oh, fulana, você não faz isso porque isso machuca os homens, isso pode causar problema e tudo mais. A mãe, faltou ali a mãe dar conselho, a mãe explicar que aqui isso machucava, mas também a mãe, acho que a mãe, como ela falou, a mãe não sabia que isso acontecia com ele. Então a criança ela vai continuar fazendo isso porque ela não tem noção do que ela está fazendo. E ela vai continuar porque ela acha divertido, engraçado fazer isso, sabe? Dos 7 anos, acho que até os 10 a pessoa não sabe muito bem, mas a partir dos 11, 12 já começa a ter esse entendimento. Só que o que faltou? Faltou a mãe mais presente, principalmente uma figura paterna. Porque eu acho que às vezes nem até o próprio menino ele sabia da gravidade que isso causava, sabe? Eu acho que faltou ele chegar e falar, fulano, não quero que você faça isso, porque isso está me prejudicando, isso me causa dor e tudo mais. Meio que impõe um limite ali, porque ele ali era a autoridade dela. Ele estava como irmão mais velho, mas como uma autoridade, entendeu? Ele, como era mais velho, deveria ter, ó, imposto um limite ali na irmã. Não vou passar pano pra irmã, porque eu acho, nossa, essa história eu acho que ela fez totalmente errado, mas uma criança, ela não sabe muito bem o que ela está fazendo, né? Então, faltou ali a figura de figuras, faltou ali uma figura paterna, uma figura materna presente para impor limites. Se a mãe soubesse ali, ia dar uma lição nela e ela ia cortar o mal antes mesmo de chegar nos 12 anos. E faltou esse irmão também impor limite, porque ele no momento ali, ele era autoridade. Só que assim, é muito difícil você falar assim, quem tá por fora, né? Porque às vezes, ali no momento, principalmente se ele for um tímido, né? Ele já pegava a surra da mãe, então ele não queria contar as coisas que aconteciam com ele, para ele não pegar essa humilhação da irmã, essas agressões da irmã, e pegar agressões da mãe também. Então, talvez ele não queria contar para a mãe, porque ele se sentia envergonhado, não queria apanhar dos dois lados, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que você fez muito errado em fazer essas coisas assim com seu irmão. Só que você, infelizmente, era só uma criança, não tinha noção. Tanto que depois dos 12 anos, quando você, opa, eu fiz algo muito mal pro meu irmão, pegou aquela consciência, sabe? Mas eu acho que faltou ali uma figura materna e paterna tá ali em cima para demonstrar o que é certo e o que é errado. Porque duas crianças sozinhas numa casa se criando, elas muitas vezes não sabem o que é certo e o que é errado. Às vezes nem um rapaz tinha vergonha e às vezes nem eles no começo sabiam que isso causava tanto mal para um ser humano. Eu acho que agora você tem que chegar e pedir desculpa pro seu irmão, né? Eu acho que tem que fazer terapia mesmo, buscar uma terapeuta, um psicólogo para você desabafar isso que você sente aí no seu coração e você pedir desculpa pro seu irmão. Por mais que tenha passado muito tempo, chegar e pedir desculpa, porque eu acho que você carrega essa culpa, sabe, no seu coração. E para você tirar essa culpa,
pedir desculpa dele, sabe? E o que tiver ao seu alcance você fazer pra ser uma irmã boa pra ele, né? Ser, ele ter, talvez ter esse carinho por você novamente, porque é muito difícil, né? Eu acho que é um trauma que ele carrega muito tempo aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ter aqui. Quer mandar sua história? Me manda esse e-mail. E até o próximo vídeo. Tchau!